Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da sua localização. Quem vos fala aqui é o pastor John Washington Divino, você já me conhece, tá? Muito obrigado aí às pessoas que já estão sendo meus seguidores pelo canal do YouTube, tá? Senhoras e senhores telespectadores da salvação, vamos nos preparar que Jesus está voltando. O vídeo de hoje, senhoras e senhores, é um vídeo que vai te chamar muito a atenção. Se prepare para você ser impactado, impactada, talvez você que não conhece muito de história. Eu vou trazer uma história em relação ao Gênesis dos primeiros povos. Esse é o tema, o Gênesis dos primeiros povos chamados semitas, tá? Vamos conhecer os primeiros habitantes desse globo da terra, esta casa a qual o Papai do Céu preparou para a sobrevivência e a vivência dos seres humanos. Então, no livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículo 1, você vai ler acerca da criação do Criador, que é o povo, tá? O grande eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele fez esse planeta Terra e colocou todos os seres aqui na face da terra, seja da Europa, seja franceses, seja ciganos, seja quem for, é ser humano, se move sobre a face da terra, fixou residência, reside sobre o planeta Terra. Meu amigo, todos os seres humanos, o eterno grande Deus, ele criou e colocou sobre o globo da terra. Mas vamos aqui historicamente. Hoje eu quero trazer uma história muito bela, muito importante para você que não conhece. Quem foi os primeiros habitantes da terra? Os primeiros habitantes eram dois grupos de povos, duas nações. A primeira nação que veio existir foi o povo hebreu. Os hebreus, segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, os hebreus, depois dos hebreus, o primeiro hebreu foi Adão. A primeira mulher hebreia foi Eva, e veio Abraão. De Abraão veio um povo que foram chamados de os semitas, tá? Os semitas. Mas quando passa a existir os semitas, em seguida vem os sumários. É o segundo povo, a segunda nação. Como aqui um historiador, eu quero trazer para você entender. Após os primeiros semitas, após os primeiros povos, vem o segundo povo, que é chamado de os sumários. Os sumários são os povos negros, vieram junto com o povo branco logo na existência da terra. Em seguida vem os sumários, que é o povo negro, toda a raça negra, tá? E viviam isolados, esse povo, porque nunca tinha visto outro povo, ou outro tipo de ser humano, outro tipo de seres viventes. E esse povo negro era um povo canibais, era canibalista, tá? Vivia nas suas próprias culturas e nas suas próprias regras. Os negros viviam isolados, eram canibais. Os seus dialetos, os seus idiomas, o primeiro idioma era sumário, não era esse idioma, como eu estou falando aqui, claro, em português para você, não, era o idioma de Israel. O primeiro idioma a existir foi o idioma dos israelitas, os sumários, tá? E os sumérios adotou o idioma de Israel como a sua língua nativa. Era uma língua só. Você vai ver no livro de Gênesis capítulo 11 que o povo tinha um só idioma, uma só língua. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Então, visto que o povo tinha uma só cultura, tinha um só idioma, mas os negros viviam isolados, tá? Viviam isolados nas suas regras e nas suas leis, que leis são normas, eles tinham suas próprias normas, tá? A origem da palavra semita vem do principal conjunto linguísticos,
que é composto de família de vários povos que se destacam hoje. Hoje, atualmente, é a Arábia Saudita, os árabes, os hebreus, que são os descendentes de Israel, e compartilha as mesmas origens e cultura, tá? A origem da palavra semita vem também de uma expressão Gênesis, que se refere ao Gênesis. O que é Gênesis? A palavra Gênesis vem do grego, que vem do hebraico, do idioma hebraico, que em hebraico se pronuncia Bereshit. Bereshit, traduzido para o português segundo o dicionário Aurélio, Bereshit significa princípio, começo, tá? Início. Bereshit é isso. Gênesis vem da origem hebraica, que em hebraico se pronuncia Bereshit, traduzido começo, princípio, segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, bem clara como água. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Então, os semitas, esse povo chamado os semitas, junto com os sumários, viveram mais tarde em união, porque os sumários passou a viver na mesma cultura e na mesma língua, e depois eles ficaram sabendo, os sumários, que existia outro povo, que foi os primeiros povos chamados os semitas. Os semitas foram os primeiros povos brancos que existiu, mas logo em seguida, assim, no estralar de dedo, o povo negro passou a existir. Então, esses sumários, ou seja, os sumários, esse nome é antigo, que significa habitante não semitas, os sumários, lá na Mesopotâmia, tá? E no idioma hebraico é Sumer, se pronuncia Sumer em hebraico. Peruscárdios, ou seja, os sumários e os Sumer foi duas raças, dois povos primeiros a existir, a fazer parte da existência. E esses dois povos, chamados sumários e sumérios, eram povos que eram submissos à lei cárdio. Os cárdios também passou a existir. É um povo junto com os semitas. Veio se formar os semitas. Eles foram o primeiro a formar o Império Cárdio. O que significa o Império Cárdio? O Império Cárdio, senhoras e senhores telespectadores da salvação, historicamente falando, o Império Cárdio é o reino Cárdia. O que é o reino Cárdia? É o reino, esse reino Cárdia é um império que foi o primeiro império também da Mesopotâmia existir, que foi chamado do Oriente Médio, ou seja, esse império Cárdio foi através do primeiro rei chamado Rei Cárdio, que dominou o Oriente Médio. O Oriente Médio era a capital da Cárdia, da cidade chamada Cárdia, e esses países hoje atuais são o Iraque, a Síria, e a língua ou o idioma oficial eram os sumérios. Não esqueça, o primeiro idioma, que hoje tem aí o inglês, o espanhol, mas o primeiro idioma foi o sumários, que é a língua nativa hoje de Israel, tá certo? E bendito seja o Criador dos céus e da terra. Então a Cárdia, lá na Cárdia, hoje atualmente é o Iraque. O Iraque e o Irã também no passado foi local, plataforma do Jardim do Éden. O Iraque e o Irã, lá geograficamente era o Jardim do Éden também. Quem estudou história, e muitos historiadores sabem dessa mesma coisa. Pode você acessar um historiador online ou ir atrás de um historiador, e eu te dou um conselho, como conselho educacional também, que seja historiador da Assembleia de Deus, ou historiadores formados que tenha formatura, grau de escolaridade bem elevado e acadêmica, isso que eu ia dizer, tá? E que seja da Batista Assembleia, os mais velhos. Um deles me fugiu da memória agora, o historiador
Deixa para lá, que me fugiu da memória agora. Então, acesse os historiadores mais antigos que vai te confirmar isso aí, tá? Eu estudei as histórias mais antigas e me amarrei pelas histórias dos hebreus. Então, aqui está. A Síria, o Iraque, era antigamente não só o Jardim do Éden, mas era também lá no Iraque e o Irã, era também o país da Cárdia. E era os sumários, os primeiros históricos, ou povo histórico foi os sumários, lá na Idade de Bronze, em 2334, em 2279 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Preste bem atenção. Historicamente, esse povo, eles eram submisso à lei Cárdia, e esse povo era submisso ao imperador, cujo nome era Cárdio. Dominavam os sumários e os sumérios. O povo negro e o povo branco foi duas raças primogênitas do globo da terra, tá certo? Então, você que estudou história, e talvez o seu professor na sala de aula não passou isso para você, porque às vezes nas escolas secular, eles não passam a matéria correta para os alunos. Tem muitas matérias que você, mediante o avanço tecnológico, a maneira de se expressar, mudou muitas coisas de lá para cá, tem muitas coisas que está omitida, guardada debaixo de 7 chaves, 7 capas, e você não sabe. Então, estou trazendo uma história muito bela para você, interessante, em relação à existência de dois povos, tá certo? Isso aqui não estou fazendo paz e amor para você, não. Isso aqui é um símbolo diabólico. A existência do primeiro povo e a existência do segundo povo. Foi os sumários e os sumérios. E o povo negro, eles não eram escravos, não, tá? A escravidão começa em 1850, quando os brancos no Brasil começam a trazer os negros de lá da África do Sul, como eu estou explicando no outro vídeo aqui abaixo. Então deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima, em nome de Jesus. Uma boa tarde para vocês aí.